olá, boa tarde. Obrigada pela presença de cada um de vocês. Renan, Bruno, Thomas, muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui. Eu sou a Mariana Castro, sou editora executiva da Fast Company Brasil, um veículo que está no Brasil há 4 anos, mas existe nos Estados Unidos há 30 anos. A gente cobre tecnologia, inteligência artificial, impacto, sempre a partir da perspectiva da inovação, lembrando que, principalmente num país como o Brasil, a abordagem deve ser em que tecnologia e inovação estejam a serviço de resolver problemas reais. Vamos começar nosso painel. Eu vou pegar aqui o gancho do nome que dá título a essa mesa. Vocês trabalham em plataformas que oferecem serviços digitais. E a WIMI suportando essas empresas. E plataformas que oferecem serviços digitais fazem de tudo para se parecer invisível ao oferecer produtos e serviços que facilitem a vida dos clientes. No entanto, quando o tema é segurança, é muito importante se fazer bem visível, bem presente. E aí a gente está oscilando entre a fricção e a não fricção. Como vocês têm transitado entre esses dois lados e transitado entre confiança e conveniência? Tá bom. Não, por favor. Pessoal, eu sou o Bruno, da WIMI, muito bom estar aqui. Desafio, quando a gente pensa em experiência do cliente, começando já direto ao ponto, né, Mari? Quando a gente pensa em experiência do cliente, bancos querem ser invisíveis na conveniência, na hora que você faz o seu Pix, o seu débito, a sua transferência, mas, ao mesmo tempo, ele quer passar a percepção de segurança, caso haja uma fraude, caso haja um roubo do seu celular, o banco quer estar ali para garantir que nada vai acontecer com o seu patrimônio, que é o seu bem mais valioso depois da sua família, lógico. Então, de fato, acho que tem um grande desafio da gente falar de invisibilidade na conveniência e visibilidade na percepção de segurança. Daí, acho que eu deixo aqui para meus colegas que estão fazendo isso muito bem. Boa. Aqui no PicPay a gente tem um grande caminho de segurança inegociável. A gente tem um modo seguro, por exemplo, você pode habilitar e ter acesso a habilitar o seu saldo ou seus investimentos somente na sua residência ou nos lugares que você cadastrar, mas também a gente olha muito para a segurança na jornada do cliente. Então, por exemplo, a gente tem um assistente PicPay, que é um assistente que está até fora do aplicativo hoje, por exemplo, dentro do WhatsApp, e essa conexão é completamente segura. A gente garante segurança em vários pontos, como, por exemplo, dentro da Meta, dentro do próprio Azure, que é nosso parceiro na jornada, toda ela é garantida por segurança. A gente criptografa o dado de ponta a ponta e nunca guarda um dado seguro do cliente. Então, a gente nunca guarda um dado sensível do cliente. Segurança é algo para a gente fundamental. Bom, acho que para acrescentar aqui, acho que concordo muito com eles, segurança é inegociável, mas eu acho que existe sim um trade-off entre experiência e segurança, né? E vou falar aqui 9 anos atrás, quando entrei no iFood, e a gente lançou a possibilidade de você pagar colocando seu cartão no app, a gente tinha muito medo de colocar o cartão lá, né? A gente achava que aquilo ia ser um grande problema. Hoje é algo super natural, porque a gente melhorou muito a experiência e a segurança dessa transação, né? E como é que a gente fez isso? Investindo muito em tecnologia, né? Então, no iFood, a gente é maníaco por experiência e por tecnologia. A gente foi parceiro global de lançamento do Google Pay, Apple Pay. A gente investiu muito na tokenização de bandeira. A gente investe muito em antifraude, monitoramento de comportamentos. Tudo isso para evitar que necessariamente em cada transação você tenha que ir lá digitar seu CVV, uma senha ou qualquer coisa desse tipo. Então, a tecnologia está indo num caminho cada vez mais trazendo a nova grande onda é a biometria, né? Acho que agora está todo mundo começando a fazer validação facial, tem pagamento com a mão. Cara, esse é o futuro. Então, eu acho que o caminho de pagamentos, e essa é a delícia de estar nessa indústria, é o quanto ela se reinventa e ela melhora ano após ano, cara. Tem muita coisa legal por vir aí. Gente, trazendo alguns dados aqui, né, para a gente contextualizar o sistema financeiro, a relação do brasileiro com o sistema financeiro. A gente hoje tem mais de 1 bilhão de contas bancárias, o que dá algo como 5 a 6 contas por CPF. Quem aqui tem mais de uma conta no banco? Quem aqui tem mais de 3 contas? Olha aí. Tudo bem. Bom, as novas contas que estão sendo abertas, 60% são digitais. E hoje a gente leva menos de 4 minutos para abrir uma conta num banco. Como vocês sabem, o Brasil é referência em inovação, né, do Pix ao Open Finance, e o brasileiro ele é muito aberto para inovar, para experimentar, principalmente em busca de uma melhor experiência no ambiente digital. Diante disso, como que vocês têm conseguido buscar diferenciação num segmento que é tão competitivo?
E acho que outro ponto é, quais são os maiores entraves e as oportunidades de estar inserido nesse ecossistema no Brasil? Eu acho que tem um ponto super legal, assim. O primeiro é aceitar que o mercado é assim, a gente tem várias contas abertas e a gente vai numa estratégia de criar a solução, por exemplo, dentro do PicPay, o conta das contas. Uma solução que toda a sua conta pode ser gerenciada no mesmo lugar, com um hub único e conseguir fazer isso de um jeito seguro e confortável para o cliente. O outro jeito também, eu acredito muito que a revolução de AI, que está acontecendo no momento, ela não é um hype, ela é algo real e acontece, ela vai vir e facilitar cada dia mais a jornada do cliente. Então a briga vai ser pela melhor experiência, pelo seu melhor uso, pelo seu melhor assistente de comportamento, alguém vai te ajudar na sua jornada e facilitar cada dia mais a sua jornada financeira. Então, entendendo que as múltiplas contas existem, qual vai ser o lugar que você vai tomar a decisão de usar? É aquele lugar que tem a melhor experiência. E é aí que o PicPay está olhando. Como é que eu crio a melhor experiência para o cliente, para fazer uma jornada fácil, que até um dia pode chegar no caminho de ser um Appless, que a gente nem precisa usar o aplicativo para transferir e movimentar nosso dinheiro. O brasileiro é muito aberto à mudança, né? E à experimentação. Acho que tem um dado, em 2023, 40% dos brasileiros experimentaram um banco novo. E a principal justificativa deles foi que, motivador, foi que eles estavam buscando uma experiência digital melhor. Acho que nesse contexto, bancos estão expandindo o portfólio, estão trazendo novos serviços para dentro, cada vez em menos canais, e tem um grande desafio de fazer isso numa jornada simples. Mais serviços em menos canais, é muito simples você se perder. Eu acho que esse é um grande desafio, de trazer esses serviços, menos canais, numa jornada boa para o usuário, e tem uma ótima oportunidade aqui em falar em interfaces conversacionais. Eu acho que isso a gente pode puxar, o Renan está fazendo muito sobre isso, e acho que o iFood também. Boa, eu acho que aqui essa é uma muito legal para falar do iFood Pago, porque ele é diferente de todos os bancos, né? Ele é o banco do restaurante, o único banco nichado especializado em restaurante. O que eu quero dizer com isso? A gente pensa o produto da concepção ao uso nessa experiência de restaurante. Quando a gente criou o produto de crédito no meio da pandemia, acho que a pandemia foi uma época super difícil para todo mundo, mas para o dono do restaurante, como dono de um negócio, foi muito, muito difícil, né? Ninguém mais visitava o seu negócio. E ele teve que se reinventar. Nesse momento, o mercado financeiro enxugou crédito, porque a tese era, todos os restaurantes vão quebrar. E a gente se viu num lugar dizendo, cara, eu consigo ajudar o restaurante porque eu tenho dados que só eu tenho. Eu consigo ver quem está conseguindo operar bem e fazer a transformação digital. E eu posso apoiar nessa jornada. Outra coisa que é super interessante, né, e aí, na época da pandemia, a gente estava em março, os bancos falando, vamos esperar o balanço de 31/12, que vai ser explicado em março do ano que vem, para ver quem sobreviveu. Cara, a gente está vendo quem está vendendo hoje. Estou vendo a avaliação dos usuários sobre aquele restaurante hoje. Eu estou vendo qual é a taxa o tempo de entrega dele hoje. Então, eu tenho dados que me permitem ter uma foto muito mais real do ponto de vista de crédito. Segunda coisa é uma questão de relação, né? Qual é o meu maior interesse com o restaurante? É que ele sobrevive e venda muito mais. O iFood ganha muito mais dinheiro se ele vender mais pratos por 10 anos do que num crédito que eu force ele a pegar como um banco. Então, a nossa relação é, eu preciso fazer o restaurante vender mais. Acho que o terceiro elemento aqui, só para tentar exemplificar isso, que a gente acabou de lançar, é a nossa maquinona. A gente lançou um terminal de pagamentos no mercado mais comoditizado que todo mundo conhece, todo mundo me chamou de maluco, e eu falei, cara, é porque a gente não está lançando um terminal de pagamentos. A gente está lançando um CRM para o restaurante. Eu, usando os dados do iFood, através da maquinona, eu consigo identificar o comportamento dos clientes e entender quem já é cliente desse restaurante no delivery, quem é a primeira compra dele no próprio restaurante, e a partir dali customizar campanhas de marketing, do tipo cashbacks, cupons de primeira compra, para ajudar o restaurante a encher o próprio salão. Então, essa, inclusive, foi um passo muito legal do iFood, que foi a primeira vez que, além de ajudar nas vendas do online, ele passa a ajudar o restaurante a vender salão, que era uma dor super latente. Legal, mas eu vou voltar a bola aqui para o Renan. PicPay é super inovador, lançou lá atrás o Pix, antes do Pix propriamente existir. E agora vocês estão levando o Pix para o WhatsApp com um assistente que é uma inteligência artificial que responde comando de texto, voz, imagem. Você está à frente da área de IA no PicPay. Como acompanhar o avanço da tecnologia, mas garantindo um uso dessa tecnologia responsável, ético e seguro? Com certeza, esse é o grande olhar do PicPay nesse momento. A gente acredita muito que a jornada do usuário passa por uma experiência
cross-aplicativo, que a gente acredita muito que o PicPay olha para a jornada do cliente dentro da app, dentro do WhatsApp, dentro de aquele usuário estiver. A gente quer estar onde o usuário estiver. Eu não quero fazer que ele tenha que abrir nosso aplicativo para isso. Se ele estiver vendo uma TV, que ele decida pagar algo, que ele tenha o PicPay como uma oportunidade. Se ele estiver conversando com a sua Alexa, com o seu Google Assistant, que a gente esteja lá também. Mas isso não pode ser feito a qualquer custo. Eu tenho que fazer isso acreditando muito que segurança é fundamental. Que no final eu estou lidando com um dinheiro de alguém. É uma espécie de transferência super importante. Então a gente acredita sim que fazer isso com responsabilidade é fundamental. Para isso a gente tem alguns parceiros. Eu sempre falo, eu acho que é honesto contar, que a gente não faz nada sozinho. A gente precisa sim de parcerias da própria comunidade, da área acadêmica, das grandes empresas de tecnologia para nos apoiar nisso. Então a gente hoje nasce olhando muito para a tecnologia e como é que ela vai de um lugar para o outro. Então, por exemplo, a gente tem falado muito de assistente. Hoje aqui no PicPay, se você é um cliente do PicPay, você pode receber um WhatsApp contando para você sobre o seu pagamento vai ser feito. Então, por exemplo, no dia próximo do seu boleto vencer, você pode receber uma mensagem falando, olha, o seu boleto está perto de esperar, por que você não paga? Olha como isso facilita a vida do cliente. Ele vai muito além de uma AI ou não AI, vai sobre facilidade. Então, a gente também tem um cuidado muito de não fazer AI por AI. O que essa AI vai fazer que vai ajudar na jornada? E aí, hoje, a gente vê cada vez mais uma jornada com assistente se torna fundamental no que o PicPay pensa de presente e futuro. Muito bom. Thomas, o iFood Pago começou com uma demanda imposta pela pandemia, mas foi se estruturar mesmo recentemente. Já atingiu o primeiro bilhão de faturamento, são 180 contas cadastradas. 180 mil. 180 mil, desculpa, gente, 180 mil, claro. Isso cobre 40% da rede de vocês têm a pretensão aí de chegar a 90%. Diante disso, a ideia do iFood Pago é continuar como um banco para empreendedores da área de restaurantes ou é expandir em serviços pagos? Qual que é a ideia de crescimento? Boa. Aqui eu falo que boa parte do nosso trabalho lá é escolher o que a gente não vai fazer, né? Porque tem muita oportunidade, tanto no iFood quanto no Brasil. Mas a gente hoje olha para o iFood Pago como um banco do ecossistema. Então a gente está muito focado em atender muito bem aqueles que estão no ecossistema, começando pelo restaurante. Mas, naturalmente, o iFood está expandindo em novas verticais, né? Supermercado, farmácias e assim por diante. É natural a gente imaginar essa expansão do iFood Pago. Segunda coisa para comentar aqui, existe um caminho natural de expansão que a gente já começa a ver ser feito na base, que é, à medida que a gente fez produtos financeiros focados em restaurantes, tem restaurantes que não têm delivery. E não estavam na base do iFood. Então, pela primeira vez, a gente consegue ofertar produtos para uma base de restaurantes que não estava na nossa base, feito para restaurantes. Então, um exemplo muito legal é a Maquinona. A Maquinona, a gente tem recebido muito lead de restaurante que estava fora do iFood, falando, cara, eu quero ter esse terminal de pagamentos aqui para me ajudar a vender mais. Então, a gente está expandindo a própria base de restaurantes. E o terceiro, acho que tem outras oportunidades para o futuro a ser exploradas. Outra grande frente de atuação hoje é o iFood Benefícios, que é um cartão de vale-refeição, vale-alimentação, focado para RH, que mais cresce e mais inovador do país. Então, enfim, tudo isso para dar um cheiro do que a gente olha para o iFood Pago, muito animado com o futuro dele. Ou seja, a iFood Pago está dando suporte à expansão do próprio iFood. Bruno, como a gente viu aqui, as pessoas têm 5, 6 contas no banco. Como a gente pode falar de fidelização nesse contexto? Fidelização parece que saiu de moda, é isso? Fidelidade está fora de moda. Acho que se abrir o app, o celular de cada um aqui, vai ter um agrupamento de bancos, de apps diferentes para usos diferentes. E o legal é que o brasileiro ele está sabendo fazer isso e ele tá enxergando isso bem. O NPS, o Net Promoter Score em serviços financeiros aumentou de 34 para 65 em 4 anos. O brasileiro está mais satisfeito com serviços financeiros. Acho que o grande desafio é como eu, de fato, escolho o que eu não vou fazer, o que eu vou fazer, compreendendo muito bem quem é o meu perfil de cliente. O iFood entende muito bem esse ecossistema, o restaurante, a farmácia e o que ele vai levar. Acho que a gente tem apoiado os nossos clientes da decisão, de fato, de o que eu deveria levar para o meu cliente, beyond banking, para integrar serviços financeiros e não financeiros, até como eu vou levar isso na interface. Acho que até como eu vou proporcionar essa jornada para ele no final das contas. No final das contas, preciso conhecer o cliente, preciso ter todo o trabalho de estruturação de dados. Aqui eu estou do lado de 2 nativos digitais, mas, gente, tem grandíssimos bancos aqui com seus legados, com todo o seu desafio de transição para conseguir fazer essa hiperpersonalização, que é o que a gente está falando no final das contas. Então,
ter a capacidade de entender muito bem o que eu quero fazer, conhecer meu cliente, trabalhar todo esse aspecto estruturante, se você não é uma nativa digital. Para conseguir levar essa experiência é um baita desafio. E a gente tem visto isso funcionando muito bem, o Brasil nessa vanguarda. Renan, trabalhar com inteligência artificial é muito mais do que oferecer funcionalidades e novas facilidades. Como que a inteligência artificial, no caso de PicPay, está transformando o próprio negócio? Ótimo, assim, tem um ponto super legal que a gente está falando de IA por IA e tem um ponto muito legal que a gente, há 2 anos atrás, fomos os malucos que falamos, olha, a gente pode colocar a jornada do cliente numa conversa. Então, em fevereiro de 2023, a gente lançou o nosso assistente para todos os clientes. E aí, nessa jornada, a gente falou, peraí, como é que eu fosse medir se isso está certo ou não? Nada melhor que medir o NPS ou a taxa de resolutividade. Galera, eu vou contar para vocês aqui, a gente subiu em 45 pontos o NPS do atendimento do PicPay usando o assistente. Então, é muito mais que AI por AI, é AI resolvendo problemas. Porque a AI parada não vai fazer nada acontecer. Mas a gente quer levar isso como um facilitador para o cliente. Então, sei lá, fazendo um exemplo muito bobo. Eu até deixei meu celular aqui do meu lado. Eu não paguei o café do Rafael Pena ainda há pouco, ele pagou para mim antes de subir aqui, eu estava meio preocupado. Se eu entrar aqui no WhatsApp do PicPay, nesse momento, chegar aqui no assistente e mandar essa mensagem super real, gente. Se o Rafael Pena não receber, eu estou aqui de prova fazendo live. Se eu chegar e falar, olha gente, eu esqueci de pagar o Rafael Pena, R$5 do cafezinho de ainda há pouco. Você pode transferir para o Rafael, por favor? Eu posso mandar uma mensagem como essa, eu não falei a chave, eu não falei quem era o Rafael, só que o Rafael está nos meus contatos, eu já paguei o Rafael. E eu faço essa jornada ficar muito mais fácil para o cliente. E aí quando eu faço isso, eu tenho que selecionar se eu quero com saldo, com meu cartão de crédito. E tudo dando certo, daqui a poucos segundos vai chegar no celular do Rafael e ele está ali, se ele não chegar, vocês podem cobrar o Rafael. E olha, que nesse momento eu acabei de transferir para o Rafael. Eu tenho que confirmar na app, tá, gente? Porque a gente sabe que segurança é fundamental. Então, biometria, não dá para escapar dela. Então, galera, deu certo. Acabei de transferir para o Rafael. O Rafael está aqui na primeira fileira. Se você quiser sentar e ver. Então é isso, galera. É levar AI para resolver problemas do cliente. Beleza? Aproveitei e fiz o pitch aqui. Me deixaram falar. Thomas, me diz uma coisa, que aprendizados que você pode compartilhar com a gente do que realmente faz a diferença na hora de um usuário escolher um banco digital que vende uma plataforma de venda? Boa. Acho que aqui tem algumas dados. Primeiro, essa experiência deles é de fato incrível. Assim, quem nunca testou, eu não ganho nada para dizer isso. Cara, eu acho que assim, quando a gente olha para esse mundo pessoa física, essa questão de usabilidade, segurança e cada vez mais também a hiperpersonalização, né? Porque os bancos até então eram um serviço meio comoditizado. O crédito é igual para todo mundo, o limite é padronizado, você põe numa faixa, está nessa faixa, para cima, para baixo. O momento de contratação, o contrato. Cara, eu acho que o mundo de finanças ele está evoluindo para ser uma coisa cada vez mais especializada e entendendo a necessidade de cada um, né? Eu gostei muito da frase dele quando ele fala assim, qual é a dor do cliente? Acho que a gente tem que revisitar e entender essa pergunta, né? E é um exercício que a gente faz no iFood para tudo que a gente faz. Não é a tecnologia, não é sobre o blockchain ou o pagamento, cara, que dor eu estou resolvendo? Ou eu estou ajudando ele a vender mais, ou eu estou ajudando ele a reduzir custo. Para o cliente, eu brinco que quando a gente fala com o cliente do iFood, a gente mexe com as duas coisas mais inegociáveis, né? Um é o bolso e o outro é a fome. Né? Então, cara, não tem... Apesar de tudo, a gente faz com tudo, com muito teste, muito MVP, mas, cara, a experiência tem que ser fluida e ilesa, tem que ser íntegra, né? Tem uma coisa muito legal que a gente tem percebendo, dada a frequência do iFood, um bom indicador de qual é o principal cartão de uma pessoa é o cartão que está cadastrado no iFood. Porque ele pede e usa muitas vezes. Então, a chance daquele cartão ser o mais usado é muito grande, né? Então, muitos emissores perguntam para a gente, quanto eu estou na sua base, me dá um cheiro, não sei o quê. Porque esse é um bom jeito de saber se é o seu principal cartão de uma pessoa. Gente, vamos lá, para a gente ir para o final do nosso painel. A gente sabe que digitalização facilita, oferece uma super personalização, mas tem um lado também que com o avanço das tecnologias, com o avanço principalmente de IA, pensando aqui, por exemplo, né, nos agentes de IA que já estão aí batendo na nossa porta, e isso vai ser, acho que, uma próxima grande inovação, como que a gente faz, já que com a sofisticação da tecnologia aumentam os desafios, né, como que a empresa de cada um de vocês está, de fato, conseguindo contribuir para que a gente tenha um sistema financeiro que seja transparente, que seja
voltado também para a educação financeira, considerando que a gente está num país de tamanha desigualdade social. Então, como que esses aspectos também estão sendo olhados dentro de cada uma das empresas? Olha, quando a gente pensa na visão do futuro, se eu quisesse imaginar que experiência eu gostaria de ter com o meu banco, eu penso muito que eu gostaria de confiar. Confiar que a recomendação que está chegando para mim é a melhor. Que se eu estou pegando um crédito para pagar um boleto, que a recomendação daquele crédito seja melhor. Se eu pudesse pagar no cartão de crédito, pegar um crédito, usar meus pontos, que aquele meu banco está escolhendo a recomendação melhor para mim. E eu acho que a gente tem apoiado entender muito bem o que é isso, como criar essa relação de confiança entre os players que estão trabalhando com a gente, como a gente mostra isso, porque no final das contas a personalização é isso. É você poder, no final das contas, o nosso cliente só responder sim, eu aceito a sua recomendação, ela é a melhor para mim, e eu acredito que você está me ajudando a tomar a melhor decisão financeira, num contexto muito complexo, de muitos produtos, de muitas variáveis. É isso que a gente acredita aqui. Bom, acho que do nosso lado aqui, para ser rápido aqui, primeira coisa que eu tenho para falar é, no mundo PJ, aquela pergunta, quantas contas você tem, ela não é uma realidade. É o contrário. É difícil num PJ, em especial quem está começando num PJ, ter acesso a crédito. A gente, primeira grande entrega do iFood Pago é o acesso ao crédito para um restaurante que está começando a vida sem histórico de crédito, sem balanço, sem vendas. A gente é o único que consegue ajudar nesse momento. Segunda coisa, a gente está ajudando esse PJ a organizar a vida financeira. Então, dentro da nossa conta digital, a gente criou várias ferramentas de gestão financeira, educação financeira, para ele conseguir entender o que está acontecendo no negócio. Então, numa única tela, ele consegue ver quanto ele vendeu no delivery, quanto ele vendeu no salão, quanto ele vendeu no WhatsApp, quando ele vai receber, quando são os compromissos financeiros. Tudo isso para tentar facilitar a vida dele e deixar o restaurante focado no que ele precisa fazer muito bem, que é cozinhar. Todo o resto a gente está aqui para ajudar. Boa. Eu acho que tem dois pilares muito fortes sobre a transparência no PicPay. A gente apoia muito o Open Finance e acredita que isso é fundamental para o mercado. A gente acredita que isso faz total bem o dono do dado ser o usuário e ele escolher onde é que ele quer usar a melhor experiência. E o outro ponto fundamental para a gente é ficar atento ao pedido do cliente e entender o que ele quer. A gente acredita muito que é ouvir a dor do cliente e deixar ele contar. E aí, ouvir o cliente e deixar ele contar, faço até um outro pedido aqui. A gente tem um mural ali falando sobre AI e as jornadas de AI no meio financeiro. Quem quiser depois ir lá votar vai ajudar muita gente a entender um pouco sobre quão abertos vocês estão para o mundo de AI no mercado bancário, mercado financeiro como um todo. Gente, chegamos ao fim do nosso painel. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, dos nossos convidados e ao Web Summit. Muito obrigada. Valeu, obrigado, gente.